Pessoal, muito obrigado aí por mais um seminário. Pode ser que tenha mais uma semana que vem. Rafael vai confirmar com vocês. Mas hoje temos um colega do INPE, Milton Campbell. Obrigado, Milton, por aceitar o convite do nosso programa para compartilhar suas pesquisas. Pessoal, antes dele começar, eu vou ler aqui um pequeno mini currículo dele. Ele é formado em oceanografia pela Universidade Estadual do Rio. Ele fez mestrado no INPE em sensoriamento remoto. Fez doutorado na USP em oceanografia biológica e fez pós-doutorado em Canadá no Bedford Institute of Oceanography. Hoje ele é pesquisador titular da Divisão de Observação de Terra e Geoinformática. Ele é coordenador geral de Ciências da Terra do INPE e também é líder do Laboratório de Monitoramento Oceânico por Satélites e é docente de programação do Programa de Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto. Ele também dá aula de Introdução ao Sensoriamento Remoto e Sensoriamento Remoto do Clima. Ele tem alunos de doutorado e mestrado em iniciação científica. As linhas de pesquisa dele são sensoriamento remoto de sistemas aquáticos oceânicos, costeiros e continentais, e monitoramento de ecossistemas marinhos, interação terra-oceano, interação oceano-atmosfera, recifes de corais e manguezais. Milton, o microfone é seu. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua presença aqui para nós. Vijay, muito obrigado pelas boas palavras de introdução. Agradeço a você, ao Rafael, em nome da PGCAP, pelo convite de estar aqui hoje, podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu vou compartilhar agora a minha tela e assim que ela estiver em modo de apresentação, eu vou pedir para você confirmar se vocês estão vendo aí. Perfeito. Joia. Então, boa tarde a todos novamente, né? E o que me traz... Opa. Boa. O que me traz aqui hoje? Então, podemos dizer que os avanços tecnológicos, tanto observacionais como computacionais, eles têm transformado a nossa capacidade de estudar o oceano e a zona costeira também, a partir de uma abordagem mais integrada e dinâmica. E essa compreensão cada vez mais aprimorada do oceano se torna cada vez mais importante no nosso mundo economicamente, geopoliticamente conectado, para poder embasar a tomada de decisão sobre questões vitais. Minha ideia aqui é apresentar algumas questões consideradas relevantes na margem equatorial brasileira e como o sensoriamento remoto e, até certo ponto, a computação aplicada podem contribuir com a caracterização ambiental, com a caracterização da variabilidade espacial e temporal dessa vasta e complexa região oceânica. Nosso intuito sempre é de buscar e ampliar as parcerias, as colaborações, para desenvolvermos esforços conjuntos de capacitação de recursos humanos, conforme forem os interesses em comum. Bom, depois de a gente se apresentar, vamos justificar um pouco a importância do oceano das zonas costeiras para a sociedade, para o nosso planeta como um todo, comentar sobre o papel do sensoriamento remoto, apresentar produtos de sensoriamento remoto de interesse para o oceano e abordando tópicos considerados relevantes e exemplos de aplicações na margem equatorial brasileira. O Motions, né, é o nosso grupo de pesquisa, né, organizado em torno do Laboratório de Monitoramento Oceânico por Satélite, onde a gente desenvolve estudos sobre recifes de coral, manguezais, processos de interação do oceano com a atmosfera, entre o continente e o oceano, sobre o clima, doenças associadas com a água, e participando também da especificação e do desenvolvimento de missões espaciais, né, contando com colaborações nacionais e internacionais. Bom, cerca de 2/3 da superfície da Terra é coberta pelo oceano, e eles contêm 99% do espaço vital do planeta. O oceano nos fornece uma série de bens e serviços, produzindo quase metade do oxigênio que a gente respira, e é uma importante fonte de alimento para a população mundial. É o maior ecossistema do planeta, e a economia azul, né, Blue Economy, ela gera milhões de empregos e renda. O oceano ajuda a regular o clima do planeta, nos mantém saudáveis e nos mantém, de certa forma, felizes, sendo importante para o nosso lazer e para o nosso bem-estar físico e mental.
Mas, ao mesmo tempo, o oceano e as zonas costeiras têm sofrido pressões e impactos causados pela poluição por lixo, plásticos e outros poluentes, também pela pesca predatória ou sobrepesca, recebe o aporte de águas residuais, muitas vezes não tratadas, recebe aporte de nutrientes em excesso, sofre com a destruição de habitats marinhos, sofre também com acidentes e desastres, sejam de causas naturais ou antropogênicas, e cada vez mais sofre com os efeitos das mudanças climáticas. As mudanças climáticas causam, entre outros efeitos, né, o aquecimento global, a elevação do nível do mar, a acidificação da água do mar, a perda de biodiversidade marinha e a redução de oxigênio em algumas regiões do oceano, que pode até chegar ao ponto de gerar áreas anóxicas mesmo. E muitos dos efeitos ou impactos das mudanças climáticas dependem diretamente do nível de aquecimento global. Mas o que as pessoas, né, no seu dia a dia vivenciam regionalmente e localmente costuma ou pode ser muito diferente dessa média global, desse padrão global. Não se trata apenas da temperatura, né? A mudança climática leva a diferentes mudanças em diferentes regiões, que vão aumentar com o aquecimento adicional. Os ecossistemas costeiros, eles são muito importantes pelas suas funções associadas com bens e serviços ecossistêmicos, também a fatores sociais, culturais e de desenvolvimento econômico. Eles correspondem somente a menos de 1% da superfície total, mas abrigam cerca de 50% do carbono enterrado no oceano. Exercem também um papel importante na amenização do efeito estufa, na proteção costeira e tem um papel importante na economia azul, sendo habitat de diversas espécies. Então, né, por esses diversos motivos, devemos observar e monitorar o oceano. E existem diferentes plataformas de coleta de dados oceânicos no nível in situ, né, de campo ou de mar, né, nível de aeronaves, de drones e o nível orbital. E as medidas diretas vão fornecer pontos de referência para essas caracterizações diagnósticas em tempo real, quase real, que são muito úteis para gerar análises, previsões e até alertas, e também para a calibração e validação de algoritmos e modelos de satélite. E a disponibilidade de dados oceânicos aumentou bastante nos últimos anos ou mesmo décadas, e proveniente de plataformas automáticas, boias fixas, derivadores, navios, satélites e tudo mais. Mas numa base diária, né, a gente nem encontra lacunas, buracos de dados, né, significativos, né, principalmente no hemisfério sul, como a gente pode observar nessa figura da data de ontem, 29 de novembro. Tá? E tem o fato, né, que nós temos a responsabilidade e o dever de monitorar a Amazônia Azul, que é uma área gigantesca com 5 milhões e 700 mil quilômetros quadrados, se o pleito do Brasil nas Nações Unidas for completamente aceito. E aí, né, se a gente pensar em instrumentar essa Amazônia Azul para a gente poder resolver a variabilidade espacial e temporal como requerida, será que seria possível? Bom, a modelagem numérica, né, nesse caso aqui, a oceânica, é um componente muito importante do tripé composto com as observações in situ e com sensoramento remoto. É uma ferramenta muito poderosa, fornece informações tridimensionais do oceano, sem buracos de dados, e permite a gente realizar simulações e previsões. A gente considera relevante incentivar, né, os jovens, né, a seguirem também com a modelagem biogeoquímica, que ainda pode ser considerado um pouco incipiente no Brasil, pelo menos até onde vai o meu conhecimento. É importante comentar que o INPE coordena uma iniciativa interessante, que é o modelo MONAN, comunitário integrado do sistema terrestre. Mas uma questão atual é a discussão sobre o papel que a inteligência artificial exerce ou ainda vai exercer nessa área no futuro próximo. De toda forma, né, a gente está falando aqui de computação científica aplicada, ou seja, pode ser a praia de pelo menos alguns de vocês. Mas o sensoramento remoto, né, ele permite obter informações à distância da superfície da Terra e da atmosfera, pela detecção da radiação que é emitida ou refletida, mas também pela detecção de sinais que são transmitidos por um dispositivo e refletidos de volta para ele, como no caso de um radar. E essa perspectiva, a partir do espaço,
nos dá uma visão sinótica de grandes áreas oceânicas, com uma boa resolução espacial e temporal, com uma boa relação custo-benefício, principalmente para os usuários finais. Mas tem algumas limitações, né? Porque só fornece medidas indiretas, a cobertura de nuvens é uma limitação nas faixas espectrais do visível e do infravermelho, e a obtenção dos dados, né, é restrita à camada mais superficial do oceano. Então, a gente costuma dizer que o sensoriamento remoto não substitui, mas ele complementa outras técnicas de coleta de dados oceânicos. Mas o que a gente vê do espaço? Né? É possível a gente detectar e acompanhar feições na superfície do mar. E podem ser feições nas faixas do visível, infravermelho ou das micro-ondas. Aqui a gente tem uma imagem do satélite Aqua da NASA, do sensor MODES, do litoral norte do Rio de Janeiro, quando houve um evento de uma mancha de óleo no campo de Frade. O efeito que é causado pelo sunglint, que é a reflexão especular do Sol, simula uma imagem de radar de abertura sintética. Operacionalmente, né, nós temos faixas espectrais que são relacionadas com as janelas atmosféricas, ou seja, onde tem transmissão de radiação eletromagnética com baixa absorção e espalhamento pelos constituintes atmosféricos. Então, a gente tem a radiometria da cor do oceano na faixa do visível, a radiometria de infravermelho termal, a radiometria e os radares na faixa de micro-ondas. E o princípio básico de operação é sempre a interação da radiação eletromagnética com a superfície do mar. Mas alguns dos processos têm que ser considerados tanto na atmosfera, como na interface do oceano com a atmosfera e na própria coluna de água. Porque na atmosfera, a radiação eletromagnética sofre efeitos da atenuação, que é causada pela absorção e pelo espalhamento da radiação. Na interface do oceano com a atmosfera, ocorre a reflexão, que em alguns casos pode ser especular, e a refração da luz quando penetra na coluna da água. E no interior do oceano ocorrem também os processos de espalhamento e absorção, e quando a gente está em situações de águas claras e relativamente rasas, também ocorre a reflectância do fundo. Então, as imagens de satélite têm potencialidade para mapeamentos e monitoramentos, mas as correções dos efeitos atmosféricos e da coluna de água são sempre necessários. Esse quadro, essa figura aqui, resume de uma forma didática as principais classes e tipos de sensores orbitais, ou pelo menos os mais comuns, sejam sensores ativos ou passivos. Isso é, se eles utilizam o Sol ou se possuem uma fonte própria de energia. Mostra também as quantidades primárias que são observadas, né, e alguns exemplos de variáveis oceanográficas derivadas de interesse. Quer dizer que, a partir de algumas poucas quantidades básicas, como a cor do oceano, a temperatura, a salinidade, a rugosidade, a altura e a inclinação da superfície, é possível obter uma suíte muito interessante de produtos de sensoriamento remoto do oceano. Bom, as possibilidades de aplicações são muitas e diversificadas, e novas abordagens são desenvolvidas constantemente. Separei aqui em dois grupos, mas sem pretensão de ser conclusivo ou de esgotar o assunto. Mas, de modo geral, a gente pode ter serviços relacionados com o monitoramento do tema, do clima e do estado do mar, incluindo o vento, as ondas e as correntes. Também eventos extremos, como tempestades, ressacas, inundações, erosão costeira, deslizamentos de terra na zona costeira, detecção de derramamentos de óleo na superfície do mar, né, ajudar na demarcação e monitoramento de áreas de proteção e conservação ambiental marinhas, fornecer suporte para as atividades de pesca e de aquicultura, incluindo aí também a detecção de florações de algas nocivas e apoio ao turismo. E vários estudos costeiros, oceânicos e até de águas interiores, que eu comento aqui, podem ser desenvolvidos, como, por exemplo, os relacionados às mudanças climáticas, seja de causas naturais ou antropogênicas, os processos de interação do ar com o mar, as caracterizações da variabilidade espacial e temporal oceânica, sobre a saúde dos ecossistemas marinhos, o mapeamento e estudos de recifes de coral, de manguezais, estudos sobre a produtividade pesqueira, aquicultura e também relacionados aos desastres. Mas, pela limitação de tempo, a gente vai comentar sobre alguns exemplos. Bom, a margem equatorial, né, localizada na costa norte do Brasil, ela é caracterizada
por um clima tropical, que é regulado pela migração sazonal da zona de convergência intertropical, pelos ventos alísios de nordeste e de sudeste, por um sistema de correntes equatoriais, como está indicado aqui do lado esquerdo acima, nesse slide, contando com a retroflexão da corrente norte do Brasil e com a geração e advecção de anéis. Outra feição muito relevante é a dispersão da pluma do rio Amazonas no interior do Oceano Atlântico Tropical Ocidental, e ainda tem a contribuição de outros rios que desaguam nessa região oceânica, como o Orinoco, por exemplo. E ocorre uma migração de bancos de lama a partir da foz do Amazonas em direção à Guiana Francesa. A região costeira tem uma extensa cobertura de manguezais, com importantes trocas de matéria orgânica e de sedimentos com a região oceânica adjacente. Também, de modo geral, a maioria, a gente chama de stakeholders, né, das partes interessadas, né, hoje em dia, conhece o papel das florestas tropicais, especialmente da floresta amazônica, como o pulmão do planeta. No entanto, poucos saberiam informar que quase metade do oxigênio que a gente respira é, na verdade, produzido pelo fitoplâncton marinho. Nós temos 3 bombas de carbono no sistema oceano-atmosfera: a bomba de solubilidade, a bomba de carbonatos e a bomba biológica. A bomba de solubilidade tem a ver com a absorção do dióxido de carbono atmosférico na interface do oceano com a atmosfera por meio de reações físico-químicas que dependem da salinidade e da temperatura da água, gerando íons de hidrogênio e carbonatos. E a bomba de carbonatos tem a ver com a formação de conchas e carapaças de carbonato de cálcio em alguns organismos marinhos. E ela atua como um feedback negativo do CO2 que é absorvido pela bomba de solubilidade, chegando a liberar CO2, mas ajuda na exportação de carbono para o fundo do mar, através da sedimentação das células e das carapaças, forma o que a gente chama de neve marinha. Tá? E alguns desses organismos com carapaças, como os cocolitoforídeos e os foraminíferos, são bastante vulneráveis ao aumento da temperatura e à acidificação do oceano, que causa uma dissolução das suas carapaças, de carbonato de cálcio. A bomba biológica talvez seja a mais conhecida do público em geral, e é onde, através da produção primária fitoplânctônica, o CO2 dissolvido na água do mar é convertido em matéria orgânica. Então, parte dessa produção primária nova também é exportada para o fundo do oceano, aprisionando o carbono. E aqui à direita, a gente tem um esquema ilustrando os fluxos de carbono mediados biologicamente no oceano. E em verde, destacamos os que podem ser estimados por satélite. O rio Amazonas ele exerce uma influência bastante relevante no ciclo de carbono nessa região da margem equatorial brasileira, atuando como uma fonte ou como sumidouro de CO2 para a atmosfera. O aporte de nutrientes pelo rio no oceano e a comunidade fitoplânctônica podem intensificar a eficiência dessa bomba biológica na exportação do carbono orgânico particulado para o fundo do mar. E a abundância e a diversidade de espécies do fitoplâncton nessa região são enriquecidas pelo aporte de nutrientes pelos rios que desaguam no oceano. Mas o rio Amazonas tem uma alta turbidez, né, com sedimentos em suspensão, matéria orgânica dissolvida, que reduz a disponibilidade de luz na coluna d'água. Isso limita a fotossíntese na área que é influenciada pela pluma do rio. A influência dos nutrientes e da turbidez, né, controlam a sucessão das comunidades fitoplânctônicas na margem equatorial. Para quem não sabe, né, se eu esqueci de comentar, fitoplâncton são algas unicelulares marinhas, ou, na verdade, aquáticas, que podem formar colônias, são a base da teia alimentar no oceano. A biomassa do fitoplâncton corresponde a menos de 5% da total, mas são responsáveis por quase metade da produtividade primária global. Então, existe um interesse científico em estimar espécies ou grupos fitoplânctônicos por satélite. Nesse quadro, né, estamos apresentando de uma forma resumida as principais classes de tamanho do fitoplâncton. O picoplâncton, menor que 2 micrômetros, micrômetro é 10 a menos 6 do metro, lembrando, nanoplâncton entre 2 e 20 micrômetros, e o microfitoplâncton, maior que 20 micrômetros. Foram identificados também pigmentos diagnósticos dessas classes de tamanho. E na coluna do meio constam as funções de cada classe, nessa coluna da direita, uma rápida, breve descrição e a respectiva importância.
Mas, de modo geral, a gente pode resumir as principais abordagens metodológicas in situ para o estudo e análise do fitoplâncton, que inclui as técnicas de florimetria, microscopia, citometria de fluxo, equipamentos óticos como a Flowcam, Citobot, filtração fracionada por tamanho, análise de pigmentos diagnósticos utilizando cromatografia líquida de alta performance, que é o HPLC, a absorção de luz pelo fitoplâncton e análises genômicas aí no estado da arte atualmente. Por satélite, a gente conhece as abordagens que a gente denomina por abundância, espectral e a ecológica, né, utilizadas para estimar tipos funcionais e classes de tamanho do fitoplâncton. Aí cada técnica utiliza diferentes dados de entrada, desde a concentração de clorofila, reflectâncias, coeficiente de absorção de luz e outras variáveis ambientais que são utilizadas para treinar e variar os algoritmos. E de algoritmos, muitos de vocês entendem. Uma revisão da literatura indicou que os trabalhos com tipos funcionais de fitoplâncton na margem equatorial brasileira se limitavam a estimativas por microscopia. A gente entende que as estimativas por satélites podem trazer um bom entendimento sobre a dinâmica da produção primária e sobre a bomba biológica de carbono. Mas a complexidade bioóptica, que é influenciada pela pluma do rio Amazonas e dos outros rios, combinada também com a dinâmica oceanográfica, limita, de certa forma, o uso de algoritmos conhecidos, globais, de grupos funcionais fitoplânctônicos. Então, isso demanda uma estratégia de abordagem mais focada e ajustada para as características locais, regionais, que requer um conjunto representativo, né, de dados in situ, para a gente poder desenvolver ou ajustar e validar um algoritmo regional mais robusto. Bom, os sistemas terrestres, né, eles estão intimamente interligados, mas muitos dos estudos biogeoquímicos costumam focar em componentes específicos assim de uma forma isolada, né? Vários dos grandes sistemas fluviais do mundo, incluindo as águas oceânicas receptoras, né, ainda permanecem, de certa forma, pouco caracterizados, principalmente nas regiões tropicais. Então, existem lacunas na cobertura ou na representatividade das observações que são feitas ao longo do contínuo do rio com o oceano. Então, por exemplo, trechos dos rios sob influência da maré, regiões costeiras próximas à foz dos rios, geralmente não são contabilizadas no balanço de carbono global, devido à combinação de limitações metodológicas e também pouca disponibilidade dos dados. Não é fácil amostrar as regiões rasas, ainda mais quando tem uma grande amplitude de maré. Mas a inclusão de dados que sejam provenientes dessas áreas lacunas, né, pode vir a alterar as estimativas globais de fluxo de CO2 entre as águas superficiais e a atmosfera. Então, assim, considera-se que caracterizar a evolução dos constituintes, dos processos biogeoquímicos, né, nesse contínuo rio-oceano, é que é uma abordagem integradora, seja capaz de resolver as dinâmicas espaço-temporais. Então, coletas e observações in situ, né, realizadas fora das fronteiras tradicionais dos ecossistemas, podem ser utilizadas para desenvolver algoritmos de sensoriamento remoto que sejam capazes de resolver essa dinâmica espaço-temporal com uma alta resolução, né, das propriedades do ecossistema, no caso de poderem ser parametrizadas oticamente. E uma compreensão conceitual e quantitativa derivada desse tipo de abordagem pode vir alimentar modelos físicos biogeoquímicos acoplados, né, que permitiriam obter previsões dos parâmetros modelados em relação a eventuais mudanças nos forçantes climáticos e antrópicos, como, por exemplo, pelo uso e cobertura da Terra. Então, participamos de um projeto, né, bilateral, né, da FAPESP com a NSF dos Estados Unidos, né, que busca investigar os pontos cegos biogeoquímicos ao longo do contínuo do Baixo Rio Amazonas. Então, a área entre a foz do rio e o Oceano Atlântico, com cerca aí de aproximadamente 100 quilômetros de extensão, ela é dominada por águas com salinidade muito baixa ou próxima de zero. Então, a obtenção de dados nessa região, que ainda é esparsamente amostrada, pode vir a aumentar significativamente as estimativas de emissão de CO2. Então, dispõe-se de relativamente pouca informação sobre os processos biogeoquímicos
e físico-químicos que controlam o ciclo do carbono nessa zona aí de transição. Aqui, né, a gente está mostrando estimativas da pressão parcial de fluxos de CO2 na interface ar-água, da pluma do Rio Amazonas. Porque trabalhos anteriores na literatura reportaram que a pluma funciona basicamente como um sumidouro, mas foi possível reportar que a pluma também atua como emissor de CO2. Então, fenômenos climáticos como El Niño, oscilação sul, né, o ENSO, né, alteram a dinâmica dessas trocas gasosas. De uma forma assim, bem simplificada, a gente pode dizer que nos anos secos a gente observa uma menor emissão e mais absorção, e tem-se uma vazão do rio menor. Então, a gente vai ter menos matéria orgânica transportada para o oceano, águas relativamente mais claras, aumento de florações de águas e consequente tomada de CO2. Em eventos de laninha, né, ocorrem anomalias positivas de temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico tropical, que acabam gerando uma evaporação relativamente maior, transporte de umidade e chuvas. Então, tem um aumento na vazão do rio. E a pluma de um rio no oceano pode ser mapeada pela salinidade em superfície. Muitos estudos também relacionam a turbidez ou a concentração de material em suspensão com a pluma. Porém, na foz do Amazonas, os sedimentos mais finos se depositam mais próximo da costa. E a matéria orgânica dissolvida, que também é colorida, né, que a gente chama de sidão no inglês, ela funciona como um bom traçador. A gente fez uma correlação entre a matéria orgânica dissolvida e a salinidade, construiu um algoritmo de salinidade sintética para mapear a pluma e caracterizar a variabilidade espacial e temporal. Esse tipo de abordagem já tinha sido utilizado em outros estuários, tem sido reaplicado em outros estudos mais recentes. Mas também não quer dizer que funcione para qualquer rio, então cabe validar localmente. E falando do sensoriamento remoto do oceano, né, é possível estimar uma suíte de produtos meteoceanográficos por satélite, incluindo o vento na superfície do mar, anomalia do nível do mar, salinidade na superfície, temperatura na superfície, concentração de clorofila na superfície e até correntes superficiais. E aqui são mostrados exemplos de séries históricas, de médias semanais dessas variáveis que podem ser úteis em estudos de caracterização e em diagnósticos ambientais. E a partir do processamento desses dados, a gente pode extrair séries temporais, né, das variáveis de interesse em diferentes regiões ou unidades territoriais oceânicas, e daí desenvolver estudos sobre a variabilidade temporal espacial em diferentes escalas, com uso também de diferentes técnicas e métodos computacionais. Olha aí vocês de novamente. E um tema que está bastante na moda, né, está relacionado com as ondas de calor. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as ondas de calor marinhas, tá? E que, de acordo com a literatura, elas têm se intensificado em frequência e intensidade nos últimos anos. Essas ondas são consideradas eventos de alto impacto no ambiente marinho e são determinadas, né, metodologicamente quando a temperatura da superfície do mar fica acima de um limiar, né, climatológico, que é definido pelo percentil 90, durante pelo menos 5 dias consecutivos. E os eventos de ondas de calor foram aqui avaliados para a bacia sedimentar da Foz do Amazonas em termos de duração, intensidade máxima e intensidade acumulada. E foram identificadas 74 ondas de calor no período entre 1981 e agora. E a onda de calor marinha mais severa dessa série histórica, em termos de duração e de intensidade acumulada, está ocorrendo nesse presente momento, desde agosto desse ano, né? Então, até agora, nós temos 93 dias, né? E 89 graus de intensidade acumulada. E a intensidade máxima de 1,25 graus acima desse limiar climatológico. E de forma similar, a gente pode gerar os dados, né, os produtos de sensoriamento remoto, numa escala sinótica, que podem ser úteis aí para o monitoramento operacional de atividades marítimas, atividades offshore. E aqui um exemplo, né, no período entre 15 de agosto e 1 de setembro de 2023. E uma outra feição de interesse que pode ser observada por satélite é uma pluma de águas frias, também ricas em clorofila, que se desenvolve entre o continente africano e o continente sul-americano.
A gente também pode observar ondas de estabilidade tropicais no que a gente chama de guia de ondas equatoriais aí. Isso ocorre todo ano. Aqui, né, sinopticamente, a gente pode observar a formação de um anel, né, sendo advectado por essa retroflexão da corrente norte do Brasil, né, entre 19 de julho e 27 de agosto de 2023, nessa série de imagens da cor do oceano do sensor OLT, a bordo do satélite Sentinel-3B, né, da constelação Copérnicos, da ESA, processadas como concentração de clorofila na superfície do mar. A gente pode observar também as águas da pluma do Rio Amazonas que foram capturadas por essa dinâmica oceanográfica em tons de vermelho. Mas o sensoriamento remoto nessa faixa do visível apresenta desafios que merecem esforço adicional de pesquisa. Então, a gente está atraindo talentos. Então, os esquemas de correção atmosférica devem ser eficientes, os modelos biópticos para estimativa dos produtos de sensoriamento remoto, como a clorofila, a absorção de luz pelo material em suspensão, a concentração do material em suspensão, a turbidez, né? A absorção de luz pela matéria orgânica dissolvida, colorida, né? E também estimativa do carbono orgânico particulado, devem ser ajustados regionalmente. A gente deve prestar atenção para os efeitos de reflexão especular do Sol na superfície do oceano. E as águas da margem equatorial brasileira são opticamente complexas. Isso quer dizer o quê? Que elas não são dominadas somente pelo sinal da clorofila, mas sofrem interferência dos outros constituintes opticamente ativos, como o SIDON, as partículas não algais e o material particulado. Diversos autores tentam desenvolver abordagens para águas extremamente turvas, águas muito turvas, como as das bacias da foz do Rio Amazonas, Pará, Maranhão e Barreirinha. E o estado da arte nessa área recomenda classificar os tipos ópticos de água, ou massas de água opticamente diferenciadas. Então, nesse estudo global de Tran e colaboradores, né, desse ano, foram definidos 5 tipos de água presentes na margem equatorial brasileira, sendo que a classe tipo 1 está associada com essa alta turbidez. Esse tipo de água corresponde a somente 1% do oceano global, mas a gente tem que lidar com ela aqui. Então, a gente dispõe de diferentes algoritmos, né, de sensoriamento remoto ou modelos para determinação da concentração do material em suspensão. Então, de acordo com o método da turbidez, diferentes algoritmos podem se mostrar mais adequados do que outros. Para o material em suspensão, a gente consegue ajustar relativamente bem algoritmos empíricos, ou seja, são baseados em correlações estatísticas entre dados de satélites, basicamente reflectâncias nesse caso, e medições in situ. Então, um exemplo de aplicação desse produto de material em suspensão por sensoriamento remoto é o estudo da migração dos bancos de lama em direção à Guiana Francesa. Então, o Van Trepot e colaboradores utilizaram a imagem do sensor MODIS, que está a bordo do satélite Aqua da NASA, no período aí de 2013 a 2012. Mas essa metodologia pode ser aplicada em outras séries temporais mais longas ou, então, cobrindo também áreas geográficas maiores. Uma outra aplicação, né, sobre esses bancos de lama é mostrada aqui, utilizando imagens de resolução espacial relativamente mais alta do que o MODIS, né, do estudo anterior, da classe Landsat 8, 9, Sentinel-2, 2A, 2B, com os sensores OLE e MSI, com 30 metros, 20 até 10 metros de resolução espacial, aí, respectivamente. Já a clorofila A é uma variável importante para o monitoramento da qualidade da água em geral. Ela é utilizada como índice de biomassa fitoplânctônica e também como dado de entrada em modelos de estimativa da produtividade primária. Por sua vez, podem ser utilizados em outros modelos de produtividade pesqueira potencial. E aqui são mostrados diferentes algoritmos aplicados numa mesma imagem do sensor OLSE do satélite Sentinel-3B, sendo que a aplicação híbrida de algoritmos, né, numa base pixel a pixel, né, permite obter estimativas mais precisas e recuperar um número de pixels válidos. Tá? E um outro exercício computacional interessante. Aqui à esquerda a gente tem a imagem do Sentinel-3 de 24 de agosto de 2023 numa composição cor verdadeira, ou seja, RGB, vermelho no vermelho, verde no verde, azul no azul. E algumas feições interessantes são visíveis nessa imagem.
Aqui na direita, a gente tem imagens de 5 e 10 de agosto passado, processadas como clorofila A. A gente pode ver um anel da corrente norte do Brasil e alguns pixels mascarados como inválidos, devido a problemas com algoritmos de estimativa da clorofila. E algoritmos globais de clorofila A, né, para águas oceânicas, para o oceano aberto, utilizam basicamente a razão de bandas do azul com verde, que é bastante válida para essas águas do caso 1, ou seja, que são dominadas pelo fitoplâncton. Mas em águas com alta concentração de sedimentos, a clorofila A pode ser confundida, né, com sedimentos, elevando erroneamente essas estimativas de concentrações. Então, dessa forma, outras bandas espectrais têm que ser utilizadas nos algoritmos ou os modelos de satélite. Sobre a estimativa do SIDão por satélite, de modo geral, ela não é trivial. Por quê? Porque ela tem um espectro de absorção muito parecido com o material particulado. Então, o aumento do SIDON no corpo d'água também aumenta a absorção de luz nos comprimentos de onda menores, aí nas faixas do azul e do verde. Isso causa uma diminuição geral do sinal emergente da água, que já é baixo em relação à atmosfera, e complica a relação sinal-ruído nos sensores remotos, que ficam aí em torno de 800 quilômetros de altitude da superfície da Terra. Então, isso demanda um esquema de correção atmosférica muito eficiente aí na faixa do azul, que já é uma faixa espectral que tem muito espalhamento atmosférico pelos aerossóis. Aqui é um exemplo de aplicação de dados do SIDON estimados por satélite, né? Avaliando aí a exportação de matéria orgânica em áreas de manguezais, utilizando esse coeficiente de absorção de luz em 412 nanômetros, que é na faixa do azul, né, em imagens de mais baixa resolução espacial, entre 1 e até 4 quilômetros, de sensores como o MODES, o VIRS, ou até do MERES, né, e do OLSI também, e também com resolução espacial média do Landsat 8, sensor OLE aí com pixel de 30 metros. Então, imagens de média resolução espacial nessa casa, né, tipo Landsat, têm sido utilizadas para acompanhar a dinâmica da cobertura vegetal por manguezais na zona costeira. Então, séries temporais, como a do Map Biomas, né, são exemplos desse tipo de aplicação. Mas pode ter problemas de classificação que sugere-se que sejam avaliados localmente. Mas, de toda forma, essas bases de dados fornecem um registro temporal desde a década dos anos 80. Esses dados podem ser acessados com algumas linhas de código em computação em nuvem, como pelo Google Engine ou pelo Brasil Data Cube, por exemplo. Já os dados de radar de abertura sintética, né, o SAR em inglês, são úteis para o mapeamento e a classificação de áreas de manguezais e ainda permite extrair informações biofísicas sobre a estrutura dos bosques de mãe. Aqui tem um exemplo de aplicação com dados ALOS-Pulsar na banda L, que é uma das bandas mais recomendadas para esse tipo de aplicação, mas pode utilizar também banda X e banda C. E outra abordagem, né, no estudo de manguezais, utiliza dados LiDAR, ou LIDAR, para caracterizar a estrutura do bosque de mangue, também permite a estimativa da biomassa acima do solo. E aqui um exemplo, né, de uma estimativa na área de proteção ambiental de Guapimirim, no Rio de Janeiro, em um projeto de colaboração com o SEMPES da Petrobras. Então, o carbono azul ele tem um grande potencial como solução, né, para mudanças climáticas baseadas nos oceanos e, ao mesmo tempo, também gera vários outros benefícios. Puxa, notícia ruim logo agora. Desculpa aí. Mas isso requer uma boa governança e parcerias transversais para garantir que os resultados obtidos possam ser validados por projetos ou programas de mais longo prazo. E essas iniciativas devem se basear em princípios de melhores práticas, né, para um mercado de carbono azul que seja sustentável e equitativo. O oceano é uma importante fonte de soluções climáticas e é também fundamental para o desenvolvimento econômico global e para a consecução de muitos ou quase todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, como preconizado pelas Nações Unidas. Bom, os dados SAR, como o do satélite Sentinel-1, da constelação Copérnicos da ESA, eles são gratuitos, podem ser utilizados também para identificação de frentes oceânicas, detecção de navios e outras feições superficiais de interesse. Os dados SAR também podem ser utilizados na separação entre terra e água
entre o continente e o oceano, em estudos sobre a geomorfologia costeira. Já os dados na faixa do infravermelho próximo ou refletido, eles também podem ser úteis na identificação de florações de algas e de sargaço. O sargaço ele tem se mostrado um problema cada vez mais sério em regiões desde o Golfo do México, Caribe e até da América do Sul. E aqui um exemplo, né, de identificação do sargaço, utilizando imagens do satélite brasileiro Amazônia 1. Então, imagens de baixa e média resolução espacial podem ser combinadas nesse tipo de aplicação. E além de constituir um problema ambiental que tem aumentado nos últimos anos, pode também causar falsos alarmes. O sargaço pode causar falsos alarmes na detecção de manchas de óleo nas imagens SAR. E falando disso, cabe lembrar que no segundo semestre de 2019, a gente teve um desastre com mais de 5.000 toneladas de óleo cru, chegando em quase 3.000 quilômetros de praias do litoral norte e nordeste do Brasil. Então, segundo o IBAMA, os derrames são mais frequentes do que se pode pensar, tá, no Brasil. E a partir desse evento, foi proposto desenvolver o sistema de monitoramento, que é denominado SISMON, que conta com a colaboração de cerca de 30 instituições, tem uma série de objetivos que, infelizmente, a gente não tem tempo para apresentar aqui. Mas as manchas em superfície podem ser detectadas por imagens orbitais, tanto SAR como imagens ópticas. Mas quando essas manchas estão em subsuperfície, como ocorreu nesse desastre de 2019, 2020, a dificuldade é maior. Aí, nesse caso, a gente recomenda utilizar técnicas de fluorescência, de preferência hiperespectral, e veículos autônicos submarinos, como se fossem drones submarinos. Um outro tópico também relevante na área, que a gente teve a oportunidade de conhecer, são os recifes amazônicos. Vou aproveitar a oportunidade para ressaltar que não são recifes de coral, como muitas vezes é divulgado em meios de comunicação de massa. E comentar que um grande esforço, né, observacional está sendo organizado para mapear finalmente as estruturas no fundo do oceano e que deverá se desenvolver nos próximos 2 anos, a partir do ano que vem. Acho interessante também trazer um exemplo de rastreamento de animais por satélite, aqui no caso, tartarugas marinhas. Então, essas tartarugas verdes, né, desovam na Guiana Francesa e vêm se alimentar na região da margem equatorial brasileira. Mas a gente estava comentando sobre as correntes norte do Brasil que fluem em direção às Guianas. Então, será que essas tartarugas nadam contra a corrente? Mas assim, o conhecimento especialista internacional que as tartarugas aproveitam os sentidos das correntes nessa fase da vida, pois que elas nasceram, né, são jovens e, né, ou, né, deram cria e, né, estão fracas e vão viajar para se alimentar. Quem lembra do filme Procurando Nemo? Quem lembra do Crush? É um caso. Mas estudos mais recentes falam de uma corrente residual costeira, de maré, né? Então, ainda é uma questão meio em aberto aí na região que merece um esforço de pesquisa. Mudando de assunto, né, gostaria de comentar que desde 2009 a gente iniciou uma linha de pesquisa nova para o nosso grupo, apesar de já ter vários outros colegas trabalhando nisso há mais tempo, mas que trata de aplicar, né, e usar dados de observação da Terra e métodos de análise geoestatística no estudo de doenças, no nosso caso, associadas com a água. E aqui tem um exemplo de um estudo sobre a hepatite A no Pará. A gente já tem desenvolvido também estudos sobre a leptospirose, alguns municípios do Pará, sobre a esquistossomose, mais recentemente, no Médio Paranapanema, em São Paulo, e a gente pretende analisar outras doenças, outros estudos de carga. E nesse tempo a gente teve a oportunidade de ajudar a criar uma rede, né, ONWARD, de Open Network for Water-Related Diseases, financiado pelo Global Challenge Research Fund do Reino Unido, que é dedicada ao desenvolvimento de uma rede de cientistas e partes interessadas, né, que partilham o interesse comum numa melhor compreensão, né, dos controles ambientais em surtos de doenças associadas com a água, o papel do envolvimento da sociedade no seu combate e na previsão, alerta precoce e mapeamento de riscos de doenças associadas com a água, usando sensoriamento remoto, observações de campo e modelagem matemática.
também, só comentando rápido, né, a criação de um hub para acesso dos dados do satélite Sentinel do INPE, através de um acordo de cooperação com a ESA. Contato, para vocês obterem mais informações, é a Lúbia Vinhas, professora Lúbia Vinhas. Essa ferramenta gratuita em português facilita o acesso aos dados desse satélite, sem precisar acessar o hub internacional, que normalmente é mais congestionado. O Gilberto Queiroz também é um bom contato. Aqui um exemplo de aplicação dos dados OLSE do Sentinel-3 em estudos de qualidade de águas interiores. O contato é o professor Cláudio Barbosa, né, do sensoramento remoto. E o cubo de dados, né, de imagens de satélite é o estado da arte em tecnologia da geoinformação. E essa tecnologia atende os usuários que buscam dados prontos para o uso, né, o RD em inglês, né, para desenvolver suas aplicações, seus estudos, mesmo que eles não sejam especialistas no processamento digital de imagens satélites. O contato aqui é a Karine Reis e o Gilberto também. E também gostaria de dizer que somente através, né, de várias camadas, né, mais ou menos conjuntas, síncronas, de desenvolvimento de capacidade, desde contatos iniciais com o público em geral, até o compartilhamento de conhecimento entre os especialistas, os tomadores de decisão, né, órgãos governamentais, que a tal difusão do conhecimento oceânico vai se transformar numa ação oceânica. E esse é um dos preceitos, né, da década dos oceanos, ou década da ciência oceânica das Nações Unidas, nesse período de 2021 a 2030. Então, quase aí chegando no final, né? Onde estamos agora? Eu queria comentar que os exemplos apresentados aqui hoje são incompletos. Por exemplo, temas relacionados com eutrofização costeira, com a acidificação da água do mar, com a pesca, com a aquacultura, com a poluição por plásticos na zona costeira, no oceano e outros tipos de resíduos, não foram apresentados, mas merecem a devida consideração. Bom, as tecnologias existem para a gente dar um grande passo na caracterização ambiental integrada da margem equatorial brasileira e para a elaboração de propostas de monitoramento no futuro. Essas ações devem ser focadas na saúde do oceano e na saúde humana das pessoas. E esforços como esse seminário ajudam a semear bons ventos e preparar o caminho para um progresso sustentável e adequado. Cabe também avaliar se as infraestruturas e as capacidades institucionais, somente as regionais, se elas são apropriadas e equilibradas e podem merecer novos investimentos. Devemos prever também se os recursos disponíveis atendem os requisitos demandados. Mas as justificativas científicas e sociais são muitas e irrefutáveis. E, da mesma forma, a capacidade de organização existe. Então, o que seria necessário para a gente avançar aí? Entender melhor quais são os requisitos e as deficiências existentes para os diferentes tipos de aplicações. Considero interessante envolver especialistas, né, desde o início dos processos. Pesquisa, desenvolvimento e inovação não são palavras vazias, são necessárias, né? Dados prontos para análise, cubos de dados são cada vez mais demandados pelos usuários. Promover maior compartilhamento de códigos, infraestrutura, expertise é uma boa prática que deve ser incentivada. Melhorar e facilitar o acesso a dados in situ e a bases de dados locais ou regionais é muito importante e necessário. Computação em nuvem pode ser útil, né? A sustentabilidade nos financiamentos é muito importante, então esse conceito de sustentabilidade deve ser também aplicado para isso. Mas recomendar também e promover a colaboração em esforços multidisciplinares. Podia mencionar vários outros, mas eu acho que é hora de parar por aqui. Agradecer aos colegas do Grupo Motion, da Francisca, a Natália, a Andréia, a Aline, Thaís, João Felipe, o Vitor, o Rogério, né? Ao Fábio, todo mundo, ao Vincent Van Trepote, do LOG da França, que inclusive está em visita ao INPE hoje e amanhã, ao Jeff, ao Nick, ao Tran, a Lúbia, ao Gilberto, a Karine, ao Cláudio. Então, obrigado a todos aí pela paciência e pela atenção. Eu fico à disposição para responder perguntas, caso seja de interesse. Muito obrigado. Milton, muito obrigado pela palestra, muito boa. Antes de passar para as perguntas, se Rafael permitir, uma sugestão.
podia fazer uma reunião, você, Rafael, e eu e outros docentes que tiverem interesse, para entender melhor as suas demandas, para a gente, quando chegar aluno sem nenhum tema, a gente pode tentar sugerir e fazer uma parceria com você, com o seu grupo, especialmente demanda que não precisa resolver para amanhã, em termos de teses de mestrado, doutorado, né? A gente pode pensar em fazer uma colaboração, que é um tema muito interessante e o CAP, como é aplicado, vai dentro da missão do INPE e do próprio programa nosso. Sem dúvida. Muito boa sugestão, com a qual eu concordo integralmente. Reforço, a gente tem que fazer isso. Certo? Cada vez mais a sinalização é de que a gente não pode ter um curso de computação solto dentro do INPE, onde a Sim, gente inventa o problema e dá a solução. Isso funciona na universidade, mas o INPE é um instituto de pesquisa com regras específicas e oportunidades fantásticas também. Então, de acordo, vamos operacionalizar. Gê, você gerencia as perguntas? Eu posso sim, liberar sim. aqui o microfone? Pode, pode. Antes de passar a pergunta para pessoas criarem coragem de perguntar, eu sempre falo isso para começar a pergunta. O modelo Monan, né, que você falou que é uma interação oceano-atmosfera, certo? E para isso precisa de um modelo atmosférico, de previsão, por exemplo, previsão numérica. É um plugin para colocar na coisa, é um modelo por si só, é um independente que também tem modelagem atmosférica dentro. Interessante a pergunta. Bom, primeiro esclarecer que eu não, assim, a nossa participação na nossa Monan é muito modesta, pequena, seria para ajudar a parametrizar, ajudar a validar, né, o módulo biogeoquímico que eles pretendem implementar. Então, Certo. na verdade, o contato é o Saulo, né, que está responsável Ah, pela tá. questão atmosférica, o Saulo Freitas, e o Ronald era o nosso contato na parte oceânica, Entendi, tá? O entendi. acoplado oceano atmosfera. Então, eles Tá. podem... Mas eles vão falar melhor do que eu. Eles já têm um modelo que eles estão implementando, né? E Tá. vão liberando esses outros módulos. Sei, sei. E outra pergunta é sobre, você comentou sobre IA, né, que hoje está ficando popular e pode realmente ajudar em, né, tomada de decisões e outras coisas. Você vê no nível a aplicação de IA no nível dentro do modelo de interesse de vocês ou na parte de análise mesmo, É para para tomar uma tudo. decisão? É para tudo. Bom, Ah, tá. sei lá, na minha tese de doutorado tinha um Ah, capítulo lá que era de redes neurais. Hoje em dia, a rede sim, neural está dentro de machine learning. Então, sim. desde a análise de séries temporais, mas Ah, entendi. na parte de modelagem que te interessa, inclusive saiu semana passada um artigo na Science, né, ou na Nature, né, falando que no centro europeu, né, para eles rodarem o modelo deles demora dias e algumas soluções, né, eles obtiveram em horas, né, Entendi. com IA. Né? Então, mas isso não é a minha área, a área de modelagem Ah, não não, é, ah, entendi. mas IA a gente usa, né? A gente sabe que vocês também, né? A gente alguns já houveram interações nesse sentido, né? Para uma série de... Como a gente trabalha com modelagem inversa em sensoriamento remoto, nessa parte, que o Haroldo, o Exat trabalhavam, vocês também trabalham, também muitas soluções, métodos computacionais podem ser por IA hoje em dia, análise série temporal, obviamente, reconhecimento de padrões, o que vocês chamam... Os nomes é que mudam, né? Mapeamento de hábitats, sei lá, estudos de regionalização, Entendi. né? É, Self-organizing maps, que já trabalhou também. Existe uma série de interfaces aí interessantes. Então, existem, como eu coloco, a parte de serviços e estudos, ou aplicações né, e outras coisas mais pragmáticas. Então, a área de experimentação, né, metodológica é bastante vasta. Então, às entendi. vezes, alguns métodos, né, que a gente às vezes nem conhece, mas que vocês podem aportar, mas acabam sendo novidade na comunidade científica, né? E Tá. algumas dessas inovações podem realmente vir a ser muito úteis para aplicações, né, eficientes, como, por exemplo, o Rafael está envolvido com usar IA para detecção de manchas de óleo no oceano. Então, Certo. existe uma área de pesquisa, né, mas existe uma parte aplicada muito grande. Então, Sem essas dúvida. coisas caminham juntas. Não, tranquilo. Obrigado.
Pessoal, por favor, façam suas perguntas. Se quiserem colocar no chat, ou eu ou o Rafael podemos ler. Nós Tem do temos Lucas. Vai em Oi? frente, Roger. Vai em frente. Tem do Lucas Boller. Ele tem algumas dúvidas. Como os eventos de ondas de calor marítimas afetam os ecossistemas aquáticos? Como é avaliado esse impacto? Por meio dessa avaliação de variáveis relacionadas à produtividade e funções do ecossistema aquático. Como é que é? É por meio da avaliação que vocês relacionam a produtividade e funções de ecossistemas aquáticos. Uhum. É uma pergunta muito boa, né, e atual. Então, existem ondas de calor na atmosfera, né, como a que vivemos atualmente no Brasil de uma maneira geral, né, e a gente tem as ondas de calor marinhas. A metodologia da detecção das ondas de calor marinha é de 2015, 2016, então não é algo assim tão velho, na verdade, até relativamente recente, né? E à medida que a gente utiliza diferentes bases de dados cada vez mais precisas ou acuradas, com resolução espacial melhor, né, o nosso conhecimento vai incrementando. E como eu fiz questão de comentar na minha apresentação, com relação a essa variabilidade climática de longo prazo, ou se a gente quiser chamar de mudança climática aqui, entre aspas, né, existe uma média global, uma percepção global, mas regionalmente os efeitos são diferentes. Um exemplo prático assim é que a gente tem problemas sérios de elevação do nível do mar em algumas regiões, realmente áreas baixas, né, que a gente chama, e que sofrem com muita erosão costeira, mas tem outras áreas que não estão sofrendo tão seriamente esse efeito de elevação do nível do mar. Então, essas ondas de calor marinhas também elas vão ter intensidades, frequências, né, anomalias diferenciadas regionalmente. E aí os estudos que estão publicados até hoje, a maioria deles, primeiro é diagnosticar essas ondas, né? Segundo, a última parte da pergunta, são os processos de interação do oceano na atmosfera. Então, é lógico, né, que você aumenta a temperatura da água, e a gente está falando de anomalias positivas, né? Você aumenta a evaporação, aumenta o transporte de umidade, então você causa um impacto direto nas precipitações, entendeu? Sobre os continentes, inclusive. Então, existem estudos mostrando. E esses processos ambientais, eles ocorrem, né, de uma maneira, digamos assim, concomitante em diferentes escalas espaciais e temporais. Então, a gente tem a passagem de uma frente fria, né? A gente tem a sazonalidade, a gente tem essa fenômenos, né, com uma frequência mais baixa, aí, como é o Ninho, né? E a gente tem oscilações decadais, até mais longas. E essas ondas de calor, né, elas são mais ondas aí que duram de dias até alguns poucos meses, as oscilações de Madden-Julia. Então, a gente tem uma série de processos que ocorrem de uma maneira, às vezes, se somando ou não se anulando, mas minimizando os efeitos de uma e da outra. Mas os impactos já têm sido mostrados. Agora, no oceano, esses estudos ainda podem ser considerados incipientes. Por exemplo, a gente realizou um esforço amostral bastante grande para o padrão brasileiro na região da Bacia de Santos. A Bacia de Santos é o embaiamento South Brazil Bight, é a região entre o Rio de Janeiro e Santa Catarina, basicamente, tá? Onde está o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, a Baía de Paranaguá, né? A Baía de Babitonga, né? Baía de Sepetiba. Então, tem grandes cidades, atividade portuária. A Bacia de Santos é a maior produtora de óleo e gás, né, do Brasil, tanto offshore como onshore, pesca, navegação, por causa do esporte, como eu falei. A gente fez um estudo amostral concentrado. Então, a gente fez um cruzeiro, né, saiu com o navio para mostrar a região 2019, e depois, no período de inverno, né, o período mais seco, depois no verão 21, 22. E aí, em 2019, ocorreu que da mesma forma que eu comentei no slide, na margem equatorial brasileira e na Foz do Amazonas, a onda de calor marinha mais intensa está ocorrendo agora, desde agosto e continua até agora, com 90 dias, né, 3 meses. Uma similar ou até com uma anomalia maior ocorreu naquela região um pouco antes da gente ir para o mar, em 2019. Mas quando a gente foi para o mar, eu não sabia disso, eu não tinha analisado esses dados ainda. Então a gente já mostrou uma amostragem multidisciplinar, fitoplâncton, zooplâncton, etioplâncton, os peixes, o bentos no fundo do mar, né? A parte física, a parte química, a parte geológica, uma amostragem gigante, e o pessoal comparou isso com outro cruzeiro sazonal. Mas quando eu lancei luz, olha,
a gente estava num período com essa anomalia violenta, significativa na região, para o pesquisador poder quantificar esse impacto, né, e ligar os pontos, né, ainda mais se for um cientista criterioso, precavido, está longe do trivial. Porque essas relações de causa e efeito não estão bem estabelecidas. E mais, para você detectar uma mudança hoje, você tem que olhar para um passado. Esse é um grande potencial do sensoriamento remoto, né? Porque se eu quiser, eu vou no mar hoje, eu faço uma medida. Mas se eu quiser saber essa informação no passado, pelo menos até a década de 80, e aí já vão algumas décadas, né? 80, 90, 2000, né, e 2010, são 40 anos aí, você tem como resgatar algumas informações. Existem dados de reanálise também com séries mais longas, mas alguns dados biológicos de coluna de água, a gente não tem como estimar por satélite. Então, fica difícil você ter essa série temporal para poder detectar uma mudança. Mas isso não quer dizer que esses estudos não estejam sendo feitos, principalmente quando se dispõe de longas séries temporais, tá? Então, para você poder trazer essas mudanças. E algumas alterações, até em relações simbióticas entre organismos, por exemplo, no Mar da Arábia, né, próximo ali pelos colegas da Índia, já foram detectadas. Em outras regiões também. Então, esses diagnósticos, essa documentação de mudanças, né, ao nível biológico já estão ocorrendo. Então, tem a tropicalização das espécies, a migração das espécies, né, que a água é muito quente, vão buscar águas mais frias, vegetação também, isso vai acontecer na agricultura, mas eu prefiro não entrar nessa área porque não é minha especialidade, mas no oceano isso está ocorrendo. Então, isso impacta na pesca, isso impacta na aquacultura, né, na biodiversidade. Então, tem certos organismos que não conseguem migrar por algum motivo. Então, às vezes, eles não têm uma capacidade de tolerância, não é resiliente o suficiente para aguentar a variação ambiental, seja do aumento da temperatura, vai mudar a estratificação da coluna de água, modifica um pouco a dinâmica, né? A circulação oceânica, a acidificação, o pH está mudando, então o sistema carbonato está mudando. Então, algumas espécies passam a ficar em risco de extinção até. Então, é perda de biodiversidade, tropicalização, migração das espécies, elas passam a ocupar outros hábitats, outros nichos, né? Então, é a forma que se procura diagnosticar esses impactos. E, para isso, né, aproveito a oportunidade para falar da importância de se ter séries observacionais longas. Eu sei que eu não respondi completamente, mas espero ter contribuído com a pergunta. Pessoal, tem mais algum comentário, pergunta? Eu tenho uma pergunta mais de curiosidade, Milton. Você falou rapidinho sobre eventos extremos. E eu fiquei com curiosidade, qual que é um evento extremo no mar? Ou você está falando de eventos extremos na Terra, como, por exemplo, aconteceu lá no litoral, que teve deslizamento que a gente viu, inclusive, em imagens que a água do mar ficou toda manchada. Mas tem algum evento extremo assim no mar mesmo? O El Niño. O El Niño é uma anomalia de temperatura com mais de 3 graus, 5 graus em relação à média, né, no Oceano Pacífico, tropical, né? Então, Isso é um exemplo de um evento extremo. Você também tem as ondas centenárias, né? O essa coisa. tsunami é um evento extremo, mas ele pode estar associado com deslizamento de terra, com terremoto, né? Ventos muito extremos, né, que podem gerar ressacas, erosão costeira acentuada, a inundação, né, que acaba, às vezes, tudo conjugado, como você falou, deslizamento de terra. Então, você pode também ter um aquecimento muito grande com a mortandade de organismos, né, como peixes ou aquacultura. Floração de algas nocivas, não podia deixar de falar. Certas condições ambientais, às vezes, elas favorecem uma única espécie oportunista e ela passa a se multiplicar exponencialmente num curto espaço de tempo. É o que a gente chama de florações, os blooms. Quando essa alga ela não é nociva, ela já tem assim mesmo algum impacto estético, pode atrapalhar a navegação, a natação, o lazer, né? Mas tem umas que elas são tóxicas. Então, elas podem ser nocivas pelo contato com a pele humana,
podem ser tóxicas porque entram na cadeia alimentar. Então, por exemplo, no sul do Brasil, né, região de Santa Catarina, você tem cultivos, né, de moluscos, né, de ostras, e eles ficam contaminados, né? Então, ou causa mortandade ou impede a ingestão pela gente, né? Então, você tem impacto social e econômico. A gente considera isso também um tipo de evento que tem que ser monitorado. Entendi. Temos mais uma pergunta do Lucas. Ele agradece, diz que respondeu a pergunta e ele quer fazer mais uma pergunta, se puder. Dada a complexidade dessas interações entre o oceano e a atmosfera, há estudos recentes que aplicam técnicas de causalidade para promover mais conhecimento sobre essas interações, como redes bayesianas, PCMCI, causalidade de Granger e outras? Você tem pesquisa Então, em cima da causalidade? sim, é uma área de interesse, né? Ah, com certeza tem espaço, né? Por exemplo, causalidade de Granger eu não conheço, então já é uma novidade, né? Rede Bayesiana, e também tem outras aplicações de rede Bayesiana que eu já tenho mais familiaridade. Mas com certeza, relações de causalidade a gente busca, por exemplo, para comentar um outro assunto que eu falei brevemente, né? As doenças associadas com a água, né? Quais são as doenças associadas com a água? Muita gente não sabe, né? Mas a cólera, né? O víbrio cólera vive na praia, vive no mar, numa laguna costeira. Ainda bem que a gente praticamente erradicou a cólera no Brasil. Os últimos casos foram, né, alóctones, vieram de fora, né? Pessoas que vieram de fora, lá em Pernambuco. Mas tem países que sofrem ainda com a cólera. E é um problema sério. E aí, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, né, a doutora Rita Caldwell, né, de Stanford, o doutor Jutla, eles desenvolveram um índice relativamente simples, utilizando dados de satélite, de temperatura e de cor do oceano, para gerar um índice de risco da cólera, tá? E com isso eles já emitiram alerta. Esse é um programa operacional, posso mandar o link para você, se você buscar na internet você vai achar, e de outras doenças seguindo esse caminho também, né? E ele já, alguns países usam essa informação e promovem vacinação, outras estratégias de vigilância de saúde, evitando, salvando milhares de vidas, sabe? E, bom, e a gente tem a própria dengue, porque quando a gente fala de doenças associadas com a água, pode ter uma fase do vetor, né, o vector-borne, do mosquito, mas como a malária, dengue, chikungunya, mas tem também a esquistossomose, a hepatite A, a leptospirose, né? E aí, além de se fazer estudos para fazer essa caracterização, existe a parte social, demográfica, muito importante também, mas você pode buscar relações de causalidade, né, com fatores ambientais e tentar definir áreas de risco ou áreas que merecem a atenção da vigilância em saúde, né, que o esforço tanto de vigilância, vacinação, obras de infraestrutura, né? Então, existe uma série de aplicações para técnicas de causalidade. Então, são muito bem-vindos em diferentes aplicações. Só que citar mais essa. Legal. Pessoal, mais perguntas? Algum comentário? Então, o Lucas agradece a resposta. Agradeço. E se a gente não tiver mais perguntas, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer novamente ao Milton pela apresentação. A quantidade de informações é muito grande, a gente absorver de uma vez só, mas é importantíssimo ver esses trabalhos que estão sendo feitos no INPE, as oportunidades para a computação aplicada. Toda a ciência é ciência da computação, a gente só tem que começar a dialogar mais, eu acho. Certo? Então, agradeço novamente a todos e para os alunos da CAP, a gente deve ter um seminário ainda, mais um seminário nesse ano, e assim que tiver a confirmação, eu aviso. Certo? Muito obrigado a todos, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.